Bem-vindo à aula aqui, bônus, de como manifestar o emprego dos seus sonhos, tá? Meu nome é Denis Bay, eu vou fazer essa aula aqui e eu considero que eu sempre tive, né, a oportunidade de manifestar o emprego dos meus sonhos, eu me considero um manifestador nato, e aí eu vou te explicar algumas coisas do que eu já fiz para conseguir os trabalhos dos meus sonhos, tá? Então, antes de eu, né, chegar e falar sobre como eu criei um método para manifestar os trabalhos que eu já fiz, eu quero me apresentar. Meu nome, muito prazer, né? Meu nome é Denis Bay, eu sou sócio do Eric dentro da Atma Valley, que é a nossa empresa focada aqui nos programas que a gente cria para as pessoas, né? Manifestarem, criarem uma nova realidade. E aqui dentro do que eu já fiz, eu quero te passar algumas coisas que eu já conquistei, né? Usando esse método aqui que eu vou passar para você aqui durante esse bônus. Então, eu tinha um sonho de fazer palestras e eu já cheguei a palestrar para um público de 2.500 pessoas e eu posso considerar esse um dos dias mais incríveis da minha vida. Eu senti um sonho sendo realizado assim, em todas as células do meu corpo. Eu lembro assim de cada detalhe, foi incrível. Chegar a fazer a palestra era um dos meus maiores sonhos. Depois que eu palestrei, aí depois eu fui para outros sonhos, né? Comecei a manifestar outras coisas, então eu queria me tornar uma referência no digital. E aí eu consegui, né, palestrar nos maiores palcos, dos maiores eventos do digital e também participar de eventos em que eu era estrategista de algumas estratégias de conversão da parte digital de eventos como T. Harv Eker, que é o escritor do livro Segredos da Mente Milionária. Então, quando ele veio para o Brasil pela primeira vez, eu fui a pessoa que desenhou boa parte das estratégias ali de conversão, tá? Então, eu me tornei uma referência no mundo digital durante vários anos. Aí depois eu mudei, né, o meu foco, eu queria mais liberdade. Eu criei empresas hoje que me dão a liberdade de trabalhar e fazer os meus horários. Claro que eu tenho muita disciplina, né? Porque são negócios que têm muita responsabilidade, mas eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo, né? É diferente de muitas pessoas hoje que fazem o que não gostam. Eu trabalho exatamente com aquilo que eu idealizei na minha cabeça há alguns anos atrás, tá? Então, diante de tudo isso, eu tenho um método, tenho algumas formas que eu quero te mostrar aqui de como é que você pode manifestar o trabalho dos seus sonhos, beleza? Então, antes de começar, eu queria pegar essa palavra aqui e a gente destrinchar um pouco, né? A gente está falando de manifestar. Então, quando o Eric fala, quando a gente fala de manifestar, essa palavra, se a gente for dividir em duas partes, a gente manifesta uma ação, né? A gente tem uma ação. Então, a manifestação vem em duas partes. As oportunidades chegam até você e você tem que agir também. Não é só esperar e as coisas vão milagrosamente acontecer sozinhas e você não tem que fazer nada e você não tem que agir nada, você só tem que ficar parado e as coisas vão flutuar até você. Claro que as oportunidades vão vir. Eu vou te mostrar uma forma de você enxergar as oportunidades diferente do que você enxerga hoje, mas também tem a parte da ação, tá? A ação é uma parte muito importante da manifestação, tá? Então, quando a gente está falando de manifestar, a gente entende que as coisas já existem, elas já estão prontas e isso vem até você e depois você age, tá? Mas eu vou te mostrar como é que isso funciona na prática. Bom, uma coisa que você tem que entender é que o Eric sempre fala, tá? E sempre falou para mim nas nossas conversas particulares, é que os nossos ancestrais, eles diziam que o universo está o tempo todo trabalhando para realizar os seus desejos. O universo não é egoísta, escasso ou finito, né? Pelo contrário, o fluxo natural do universo é ser infinito, né? Ele está em constante crescimento e está sempre trabalhando para que você alcance o que você deseja. Mas por que eu não estou conseguindo agora, Denis? Então eu vou te mostrar alguns dos motivos do porquê que as coisas não estão chegando até você, tá bom? É, então eu separei essa aula aqui, esse bônus aqui do emprego dos sonhos, em três partes, tá? A gente tem três passos para você alcançar aqui o emprego dos seus sonhos. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto aqui que eu queria explorar é a clareza, tá? Por quê? A gente tem três pontos, né? Clareza, atenção e ação. Nesse ponto aqui, primeiro, vamos falar sobre clareza. Ter uma clareza extrema de detalhes do emprego dos sonhos faz você manifestar melhor, tá bom? E como é que funciona essa parte da clareza? Então, pensa bem, imagina que o universo vai entregar o que você pedir,
tá? E eu acredito muito nisso. Você pensa, você detalha na sua mente e isso começa a se manifestar através de oportunidades que chegam até você. Então pensa bem. Imagina que você não tem clareza de qual é o seu emprego dos sonhos. Então você pede o universo assim, ó, mais ou menos. Ah, eu quero um emprego que deixe você livre para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então você está pensando lá, ó, eu queria um emprego que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, que seja home office e tal. Só que você não detalha como, quanto, horário de trabalho, onde você pode trabalhar de qualquer lugar. E aí o universo te entrega o que você pediu. Por falta de clareza, você fala, ó, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então vem um call center, que não é um trabalho que é muito agradável, porque você trabalha com reclamação das pessoas, e ele te oferece um salário mínimo. Então, pensa, você pode trabalhar de qualquer lugar, porque você pode trabalhar remoto, né, num call center, por exemplo. Hoje existem muitos call centers que você pode trabalhar remoto. Só que, para ganhar um salário mínimo, você não consegue. Você pode ser livre para trabalhar de qualquer lugar? Pode, mas com esse dinheiro, por falta de clareza, o salário que você ganha dentro desse trabalho pode te dar a liberdade que você quer, mas você pode ficar vagando pelo mundo, mas com dinheiro muito finito, sabe? E trabalhando com algo que você provavelmente não vai gostar, porque são reclamações de muitas pessoas. Então, um pedido vago vai fazer as oportunidades que não são exatamente aquilo que você pediu. Por isso que você tem que ter muita, muita, muita clareza do que você quer. Então, quando eu queria ser palestrante, eu não pensava assim, quero fazer palestra, porque eu posso fazer palestra pro abono, de graça, posso fazer palestra para online e não ter ninguém. Então, quando eu queria ser palestrante, eu tinha exatamente a imagem de como eu gostaria de palestrar. Eu gostaria de palestrar para um público de milhares de pessoas que ficassem de boca aberta ao final da minha palestra, impressionados com a minha apresentação sobre marketing digital. Então, eu tinha muita clareza de como eu queria ser visto, quantas pessoas eu gostaria num lugar, eu gostaria de milhares de pessoas, então eu tinha alguns teatros que ficavam na minha cabeça, eu vou mostrar pra frente, tá? E eu sabia exatamente sobre o que eu queria falar, tá? Nesse caso aqui específico, eu só queria o reconhecimento de muitas pessoas. Eu não estava ligando muito pro dinheiro inicialmente, tá? Porque o meu objetivo era impressionar e eu queria ter esse reconhecimento dentro da área que eu trabalhava, que é marketing digital, né? Em questão de pouco tempo, eu já havia recebido dezenas de pedidos de palestra para os maiores eventos de marketing digital do país. E eu vou te mostrar lá para frente como, tá? Como eu sabia exatamente tudo, detalhadamente, e sentia profundamente em cada célula do meu corpo como iria ser esse momento especial palestrando para milhares de pessoas, tá? Então, eu tinha muita clareza. E quando você tem clareza, o universo começa a te gerar oportunidades para você realizar esses desejos, né? Então, quando você tem muita clareza, você pode alcançar aquilo que você tem com um mínimo de detalhe, tá? Bem detalhadamente, você consegue fazer o universo trabalhar para você, para entregar exatamente aquilo que você pediu e as oportunidades que vão te levar para isso, tá bom? Então, eu coloquei algumas perguntas aqui para te ajudar, para você ter cada vez mais clareza. O que você procura, tá? O que você ama fazer e faria todos os dias com um sorriso no rosto? Tá? Então, detalha. O que você... no seu emprego dos sonhos, o que você faria todos os dias com um sorriso no rosto? Quanto você gostaria de ganhar nesse seu emprego? Você gostaria de ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil? Quais os horários que você gostaria de trabalhar? Tá? Isso é muito importante. Com que tipo de pessoas você gostaria de trabalhar? Com como que vão ser os líderes, os subordinados e todas as pessoas à sua volta? Tipo, você quer um ambiente hostil, você quer um ambiente colaborativo, que todo mundo se ajuda? Então, tudo isso você tem que detalhar, tá? Qual a função que você gostaria de exercer nesse cargo do emprego dos sonhos? O que você gostaria de fazer nesse emprego dos sonhos? Quais são as habilidades que você tem hoje, tanto interpessoais, né, de lidar com as pessoas, ou você prefere, não, prefiro trabalhar sozinho, não gosto de trabalhar com muita gente em volta? Então, tudo isso tem que ser detalhado. Por quê? Porque, de novo, se você não tem clareza daquilo que você quer, o universo vai te mandar as oportunidades, mas por falta de clareza você não vai atingir aquilo que você exatamente quer, tá? E como é que você gostaria de se vestir no trabalho? Mais despojado ou todo fino, todo com terno ou com uma roupa bem formal e bem vestido todos os dias, tá? Como é que seria o seu dia perfeito nesse trabalho? Então descreve. Uma coisa importante aqui é quanto mais específico você for, vai ser mais fácil o universo te entregar as oportunidades daquilo que você deseja ou te entregar as oportunidades que vão te levar a esse caminho.
tá? Então a clareza é muito importante. O que eu recomendo? Pega essas perguntas aqui e anota num caderno, com a mão. Ou pega, abre um documento no seu computador, digita, mas detalha muito bem. E é muito importante não só visualizar, vou mostrar mais para frente, mas também sentir, tá? E isso é um ponto fundamental que muita gente esquece. Então, quando você detalha isso, quero que você documente isso para você ter clareza de como seria o emprego dos seus sonhos, tá bom? Então, beleza. E aí, um passo bem importante aqui, o grande segredo do livro O Segredo é sentir, não é só falar, tá? Para você emitir mensagens claras para o universo depois de fazer tudo isso, é importante que você visualize, mas também você precisa sentir a emoção de estar no emprego, de estar feliz, de estar falando com as pessoas, de estar falando com seus chefes, de estar recebendo o seu salário no final do mês, de estar recebendo aquela quantia que você idealizou. Então, desculpa, você tem que desenhar um filme vívido e feliz de estar nesse local dos sonhos. Então você vai pegar, digitar, né, ou escrever à mão. E eu quero que a partir de agora, durante até esse negócio se realizar, você mentalize, se visualize lá, mas você sinta como é esse ambiente. Você também tem que sentir, porque a sensação é que vai emitir, né, as vibrações mais importantes para o universo, né, principalmente com o seu coração usando a frequência da alma, tá? A gente tem vários relatos de pessoas que conseguiram manifestar diversas coisas através do seu coração, inclusive dinheiro, tá? Usando a frequência da alma, porque a emissão de vibrações e frequências não são só através da sua boca, né? Claro que você emite uma frequência baixa, mas quando você une o seu pensamento, o seu coração e a visualização e o seu sentimento, você tem um potencial que eles chegam a 5 vezes mais potente que só o poder das palavras ou do pensamento. Tá? Então, sentir é tão importante, ou mais importante até, do que você só verbalizar as coisas. Tá? E aí, quando você cria esse filme vívido de estar feliz nesse local dos seus sonhos, isso aí vai começar, o universo vai começar a trabalhar para te dar as oportunidades para você fazer isso. Tá bom? Então, o ponto 2, a gente falou da clareza, é muito importante ter clareza, agora a gente vai para atenção. Você tem que ficar atento às oportunidades que ele está colocando na sua frente o tempo inteiro, tá? Tudo é uma oportunidade. E aí eu quero mudar um pouco, colocar um óculos novo no seu rosto, uma lente, para você enxergar o mundo de outra forma. Então eu queria pegar um exemplo aqui. Você já percebeu que quando você compra um carro, ou alguém compra um carro, você está andando nesse carro, você começa a ver vários desses carros que antes você não via na rua. Então, será que esses carros não existiam e eles passaram a existir nesse exato momento, ou você que não percebia isso? Qual que é o ponto que eu quero trazer? Tudo que você foca se expande. Então, por exemplo, eu comprei um carro aqui. Eu comecei a ver, eu falei, nossa, nunca vi tanto desse carro na rua. Por quê? Porque a minha mente estava trabalhando focado no meu carro. Então, como eu estava focado no meu carro, tudo que eu olhava à minha volta, a minha mente já percebia, olha, esse carro aqui, ó, tem um monte de carro desse igual o meu na rua. Por quê? Na verdade, esses carros não existiam? Não, é que antes eu não percebia. Então, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Muita gente fala que o universo não traz oportunidade e tal, mas por que ela não traz? Porque a pessoa está com a lente negativa usando o tempo todo. Tem gente que a todo momento, não importa o que aconteça, ela vai achar um ponto negativo daquilo que aconteceu. E tem gente que não importa aquilo que aconteça, ela vai ver o lado positivo. Quando você coloca a lente da prosperidade no seu olho, e você começa a focar nisso, nas oportunidades, você começa a ver oportunidade em tudo. Porque você está focando, tudo que você foca se expande. Então, tudo que você está olhando é oportunidade. E quando você está ali dentro do processo, né, universal ali, para você encontrar o emprego dos seus sonhos, você começa a ver oportunidade em tudo. Então, alguma pessoa falou alguma coisa, aqui, o seu cérebro está trabalhando junto com você, o seu inconsciente está trabalhando junto com você para você encontrar as melhores oportunidades que vão te levar para esse lugar, tá? Então, deixa eu te dar um exemplo. Eu estava uma vez, deixa eu ver aqui se eu coloco, isso, legal. Então, vou te dar um exemplo prático, tá? Antes de eu ser palestrante, muito antes, eu falava para meus amigos, cara, eu vou ser palestrante, eu vou palestrar para milhares de pessoas. E claro que ninguém acreditava em mim, porque eu não tinha nada para oferecer, não era ninguém, não fazia porcaria nenhuma da minha vida. A única coisa que eu sabia era beber, sair, curtir e tal. Mas eu falava isso para os meus amigos porque eu queria, era muito intenso esse desejo em mim.
E aí eu já sabia como ia ser, tá? E aí, tudo, quando eu comecei nesse mercado digital, tudo que vinha pra mim era uma oportunidade. Eu percebia como uma oportunidade. Até que um dia, né, depois de um tempo, né, eu conheci um cara que era o Roberto Chiniachik. A gente foi fazer um projeto com ele. O Roberto Chiniachik tinha uma mentoria de palestras, que era um curso presencial que ele ensinava os palestrantes, né? E aí a gente estava fazendo uma reunião com o Roberto e nessa reunião o Roberto perguntou pro meu sócio na época, que era um cara que estava fechando o negócio com o Roberto, que estava à frente do negócio, que era muito melhor que eu em negociação. Ele estava fechando com o Roberto, e o Roberto falou: Cara, eu quero te dar um curso de palestrante porque eu gostei de você. E ele ofereceu pro meu parceiro, não para mim. Porque até aquele momento ele me via como um assistente, né? Uma espécie de assistente e tal. E naquele momento ali eu falei: Cara, eu tenho alguns segundos para ser cara de pau ou não, de também pedir para fazer esse curso. E aí, naqueles segundos ali, eu falei: Roberto, posso participar também? Eu tenho um sonho de ser palestrante. E aí ele falou: Claro, cara, pode vir, vamos fazer, mas você tem que se comprometer, porque é um curso de 20 mil reais. Eu ganhei um curso de 20 mil reais naquele momento. Mas por quê? Porque eu estava atento às oportunidades, eu estava trabalhando para que aquilo se manifestasse, eu estava no momento certo da oportunidade e eu fui cara de pau também naquele momento. Às vezes eu tenho que arriscar. O máximo que ele podia falar é falar: Ó, Denis, nesse momento não dá, tal, porque infelizmente é um curso de 20 mil reais, só consigo entregar para uma pessoa. Naquele momento eu pedi, se ele não desse, não deu, tá tudo bem, eu ia procurar outra oportunidade, mas deu. E por causa desse trabalho que a gente fez com o Roberto, ele me colocou no palco, porque eu já tinha feito o trabalho, ele me colocou no palco e eu palestrei. A minha primeira palestra foi para 700 pessoas. Não foi a palestra mais fenomenal que eu já fiz na minha vida. Eu estava bem nervoso, mas foi um início. Eu comecei ali e por causa dessa palestra eu comecei a ser chamado para outras palestras até o momento que eu cheguei e palestrei para 2.500 pessoas. E eu fiz duas palestras naquele dia, fui ovacionado, né? Minha palestra ganhou como uma das melhores daquele evento, né, daquele ano, e eu dali em diante eu fui chamado para diversas outras palestras e hoje quando eles me chamam eles sabem que eu vou dar conta do recado porque eu sou um ótimo palestrante, mas eu comecei por causa dessa oportunidade aqui, tá? Então tudo que você foca se expande e tudo que as pessoas trazem para você, o universo te traz como oportunidade, você tem que começar a enxergar com a lente da prosperidade, da abundância, de como aproveitar as oportunidades. Então, tudo, a partir de agora, quando você tiver o emprego dos seus sonhos, tudo começa a virar oportunidade. Ah, tem uma pessoa que falou sobre um emprego em tal lugar que combina exatamente com o perfil que você desenhou ali no primeiro passo da clareza. Então você vai falar com essa pessoa: Cara, você pode me falar mais? Como é que eu faço? Como é que essa empresa trabalha, tá? Então tudo começa a virar oportunidade. Você tem que trocar a sua lente. Se você é uma pessoa que tem reclamado muito, você tem que começar a trocar essa lente, porque quando você reclama muito, você começa a duvidar de você. Quando você duvida, você começa a trocar os seus planos. Quando você troca o seu plano, você não realiza os seus sonhos. Você fica pulando de galho em galho. Então, tudo dá errado para aquelas pessoas que reclamam. Por quê? Porque ela tá com a lente de tudo que é negativo. Você tem que trocar essa lente para tudo que é positivo, tá? Porque tudo é uma oportunidade de você melhorar. Então, a partir desse momento, você tendo clareza do que você quer, você tem que trocar a lente daquilo que da negatividade para positividade, porque a partir de agora o mundo começa a virar uma oportunidade para você. Em tudo que você fizer, você vê oportunidade. E é assim que a gente consegue ser próspero e consegue manifestar diversas coisas na nossa vida. Depois que eu palestrei aqui, eu conheci outra pessoa e ela ficou encantada comigo. Hoje a gente é sócio, a gente tem uma empresa que faz muitos milhões online. Isso só aconteceu por causa dessa oportunidade que surgiu aqui. Se isso não tivesse surgido, um monte de outras coisas não teriam surgido na minha vida também. Então, vê uma coisa que parece muito pequena, que pode ser uma oportunidade que você simplesmente podia deixar passar, porque eu falar: não, isso não é pra mim. Isso gerou uma série de acontecimentos na minha vida que me fizeram ser muito bem sucedido hoje em várias áreas do marketing digital, tá? E me conectaram com várias outras pessoas por causa desse simples ato aqui, tá bom? Então, comece a enxergar as oportunidades em tudo que você fizer a todo momento, porque o universo ele vai te trazer.
tá? Isso você pode ficar completamente, pode acreditar completamente, com muita fé nisso, porque isso acontece de fato e eu sou a prova viva disso, tá bom? Beleza. Então, atenção nas oportunidades. O universo está trabalhando para te entregar o que você deseja. Ó, as oportunidades. Perceba como as oportunidades chegam a você a todo momento. Então, esse negócio da lente é muito importante, tá? Para de ser negativo, começa a ser positivo em tudo que você fizer. Tá? Sempre vai ser uma beleza, sempre vai ser tudo maravilha. Não. A vida não é 100% maravilha, mas existem grandes momentos e a maioria dos momentos que mudaram minha vida não foram aqueles momentos Disney World que aparece um monte de parafernália, assim, mirabolante. Não, foram situações muito simples que o universo colocou na minha frente e eu simplesmente aproveitei. E aí eu quero que você sintonize a prosperidade, tá? Perceba o quanto você já é próspero. É, esteja sintonizado com sentimentos que te levam aonde você deseja e passe a se comportar como se já tivesse recebido tudo que você pediu. Então, eu vou pedir para você usar todo o poder da frequência da alma para você sintonizar a prosperidade e começar a enxergar a oportunidade em tudo. E aí, mesmo que as coisas sejam ruins, mesmo que as coisas sejam más, mesmo que as pessoas te tratem mal, tudo isso vai começar a se tornar coisa boa para você. Isso é uma oportunidade de melhorar, isso é uma oportunidade de crescer, isso é uma oportunidade de fazer diferente. Não é por esse caminho. Pensa, os erros, quando acontecem erros, os erros não são coisas para te punir. Não é porque o universo quer te punir, ele só quer te levar para um caminho certo. Tá? O erro, quando acontece algum erro em algum programa, algum sistema de direção, por exemplo, um GPS, quando um erro acontece, ele só está falando que aquilo está errado para você pegar o caminho certo e corrigir a rota para ir para onde você quer. Então, até as coisas ruins acontecem para te favorecer. Quando você começar a pensar nisso, você vai começar a ir em direção a tudo que leva você para o caminho que você quer, para o emprego dos seus sonhos, tá? Então o erro é simplesmente uma correção de rota para você chegar aonde você deseja, tá? E o emprego dos sonhos. Então vamos falar agora na parte da ação, tá? A ação é a parte crucial da manifestação, porque o universo vai te entregar o que deseja através de oportunidades, tá? Imagina, se você não precisasse agir, fazer nada, então não faria nem sentido a gente ter que acordar cedo, ter que agir. Por quê? Porque era só ficar parado e aí não precisava nem viver, entendeu? Porque ele já faria tudo para você. Mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para fazer um monte de coisa e isso parte da nossa ação, tá? Então, qual que é o emprego dos sonhos? No meu entendimento, o emprego dos sonhos é aquele onde as suas habilidades, paixões e contribuição ao mundo se encontram, tá? Então, vamos explorar cada um desses pontos, tá? Porque eu acredito que quando você junta tudo isso aqui, você tem a combinação perfeita do emprego dos seus sonhos. Então, vamos ver habilidades. Para eu atingir, conseguir trabalhar nesse emprego que eu gostaria muito, eu preciso de algumas habilidades, certo? O cara não vai te contratar simplesmente porque ele gostou da sua cara. Ele espera que você tenha algumas habilidades. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você fizer 18 minutos por dia de estudo em algum tópico específico, por dia, só 18 minutos, tá? Não leva tempo de... O quê? No TikTok você fica 1 hora fácil, 18 minutos ali. Você colocar 18 minutos no relógio todos os dias é o que você precisa para em um ano ficar melhor do que 95% das pessoas em qualquer tópico. Então você pegar 18 minutos só por dia, você fica melhor que todo mundo. O emprego. O emprego dos sonhos precisa ser algo... o que seu emprego pede, o que seu emprego dos sonhos pede, para que você precisa ser a pessoa perfeita para esse emprego, tá? Então, quais habilidades que esse emprego te precisa para que você seja a pessoa perfeita para ele? Então, quando você for, imagina que você sonha em trabalhar numa multinacional e morar fora do país, beleza? Quais habilidades que você precisa para conseguir esse emprego? Então, por exemplo, falar uma língua diferente, falar um inglês, tá? Eu tenho que ter habilidade em Excel, por exemplo. Então, você tem que entender quais habilidades necessárias para que você seja indispensável. Para a pessoa chegar e você, nossa, eu estava procurando exatamente um perfil com esse perfil seu. Por quê? Porque você se preparou para essa oportunidade, tá? Quando ela chegar, o universo te entregar, você já está pronto para esse emprego. E quem? Quem você pode conectar com alguém que tem um cargo similar ao que você deseja? Você conhece algum amigo, familiar, conhecido,
Muitas vezes eu nunca tive pessoas do meu lado que conseguiam me falar como chegar a trabalhar. Eu já estagiei na Coca, por exemplo, na FENSA, né, que é uma engarrafadora da Coca. Eu não tinha ninguém para perguntar, mas é, eu tinha pessoas que trabalhavam na Ambev, por exemplo. Então eu conseguia perguntar para elas como é que é o trabalho ali, o que que precisa para eu entrar nesse cargo, ou o que que você fez na entrevista para você entrar. E eu entrei lá, né? Eu fiquei um ano lá estagiando, tirei quase nota máxima. E eu quase estagiei em duas áreas porque as minhas habilidades que eu estava desenvolvendo lá eram habilidades de extrema importância para as duas áreas que eu quase cheguei ali. Eu saí antes, né, para ajudar meus pais e tal, mas enfim, foi ótimo, assim. Eu aprendi muita coisa lá por causa das habilidades que eu criei, tá? Então, paixões. Quais são os seus pontos fortes? Quais pontos fortes que você tem para manifestar o emprego dos seus sonhos? Faz uma lista dos seus pontos fortes. O amor ali. Quais características pessoais que encantam as pessoas naturalmente? É, Você é muito bom em falar com as pessoas, você é muito bom em lidar com divergência, em resolver problema. O que que você faz que você encanta as pessoas naturalmente? Faz uma lista também disso. E quais os pontos fracos que você deve ir atrás para melhorar, para que seja a pessoa perfeita para esse emprego? Então você tem que colocar, né, os pontos fracos também e você tem que melhorar esses pontos fracos. Por exemplo, meu inglês não é tão bom e eu quero trabalhar numa multinacional e trabalhar fora do país, você precisa começar a estudar inglês. Lembra? 18 minutos por dia você fica melhor que 95% das pessoas. Tá? Então, você tem que trabalhar os pontos fracos também, dentro das suas paixões, para você ser perfeito para quando essa oportunidade aparecer para você, você está pronto para ela. Tá? E contribuições. Tá? Como é que você pode contribuir para que os líderes desse emprego dos sonhos valorizam para te contratar? Tá? Então, quais as contribuições que eles desejam? Então, quando você for uma dica que você pode ter é, por exemplo, você vai pegar um emprego nessa multinacional. Então, entra no LinkedIn, que é uma rede social onde tem pessoas do mundo corporativo, procura esses líderes de setores das áreas que você quer trabalhar e vê o que esses caras postam, o que eles procuram, com quem eles trabalham. Tá? Você pode contactar essas pessoas que trabalham lá, manda mensagem, tá? Não vai ser uma coisa simples e fácil, mas quando eles te responderem, eles vão ser tão abertos e você já vai marcar o seu. Você já vai marcar ali começar a ser conhecido, né? Ó, essa pessoa está interessada, né? Então, cara, você tem que cavar suas oportunidades enquanto o universo faz a parte dele também de fazer a parte dele e te também levar as oportunidades até você, tá? Contribuições. Como você pode ajudar seus colegas, seus futuros colegas de trabalho a te verem como parte importante e fundamental desse emprego? Então, toda vez que eu entro em algum lugar, eu sempre entro com a mente de contribuição. Falo, cara, eu vou ser uma peça indispensável aqui. No meu último trabalho liderando uma área de tecnologia, de marketing digital, dentro de uma multinacional, vai, que faturava múltiplos 9 dígitos, quando eu fui sair, eles ficaram quase desesperados, porque eu era parte fundamental, me dava bem com todo mundo, fazia as coisas rápidas, eu ia nos meus líderes, eu tirava trabalho deles. Então eu ia no meu líder e falava, cara, por exemplo, o meu líder ele fazia muitas coisas operacionais, e não tinha ninguém abaixo dele que conseguia organizar essa parte operacional. Teve um dia que ele fez milhões de reuniões, ele chegou exausto na minha sala, e aí ele falou assim, aí eu falei assim, o nome dele era Rômulo. Falei, Rômulo, você já disparou aquela mensagem lá? A gente já programou aquela mensagem? Aí ele falou, não. Eu falei, então, cara, a partir de hoje você não vai fazer mais isso, deixa comigo. Deixa que eu organizo, eu disparo, eu faço tudo. E aí eu vi aquele... Ele quase deu um sorriso de lado, assim, né? Tipo, nossa, que alívio, porque não era pra ele fazer. E eu falei, cara, tudo que for operacional seu, tudo que te toma tempo da estratégia, que você é o meu líder, meu diretor aqui, dá pra mim que eu vou fazer. E aí eu comecei a ficar cada vez mais valioso para aquela empresa. Por quê? Porque eu estava contribuindo para que o todo fosse mais importante do que o meu trabalho só, né? Eu não quero chegar lá e ser uma peça que vai ficar parada fazendo nada. Não, eu quero contribuir. Então, tudo que eu podia ajudar os meus colegas, eu ajudava. Tudo que eu pudesse ajudar meus líderes, eu ajudava. Claro que dentro do meu escopo de trabalho, não ficava fazendo o trabalho dos outros para também não ser bobo ou trouxa de ficar fazendo trabalho que não era meu. Mas eu tentava ao máximo contribuir para que eu fosse uma peça fundamental dentro daquela empresa, sabe? E como que, para a empresa no geral, você pode ser indispensável. Então, tudo que eu falei aqui já vai te mostrar como você pode ser fundamental para a empresa e principalmente você tem que
Muita gente, eu vejo que quando entra numa empresa, ela fica reclamando da empresa porque ela fala assim, essa empresa aqui não tem XYZ, mas vamos colocar por outra ótica, né? A empresa que tem que se adaptar para mim ou eu tenho que me adaptar à empresa, né? O emprego dos sonhos, claro que você vai encontrar uma empresa que está alinhada com todos os seus valores, por isso que é o emprego dos sonhos. Mas quando você entra lá, vai ter coisa que você tem que se adaptar também. Você tem que ter um pensamento de contribuição, tá? É uma troca, né? Você está entregando algo de muito valor e eles também vão te entregar algo de muito valor. Mas lembra que a empresa é um todo maior do que você sozinho. Então você tem que se adaptar à cultura da empresa. É isso que vai fazer ela valorizar você, tá? E você ser indispensável e subir nessa empresa até chegar em cargos de liderança, em cargos maiores, tá bom? Beleza. Aí você vai falar, nossa, Denis, mas é muita coisa para fazer, é muita coisa para fazer. E deixa eu te falar uma coisa. Sim, é muita coisa para fazer, mas é, em vez de querer mudar todo o seu entorno, a única forma de você mudar é quando você muda aquilo que você tem controle. A única coisa que você tem controle hoje, 100%, é sobre você mesmo. Antes, quando eu era muito jovem, eu era muito imaturo. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu terminei um relacionamento e aí eu fui fazer um curso desses de hipnose, de PNL e tal. E aí eu cheguei, no meio da aula, a pessoa, eu falei assim pra pessoa, porque ele estava ensinando uma técnica de como meio que apagar as memórias negativas, né? E aí eu tava muito mal do término de um relacionamento, e eu cheguei pra um cara e perguntei assim, cara, por favor, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo dormir. Por favor, tira essa pessoa da minha cabeça. Eu não quero mais pensar nisso, eu não tá me fazendo bem. E aí naquele curso que eu tinha pagado, né, tinha juntado muito dinheiro para pagar, ele me falou a coisa que mais importante que eu aprendi na minha vida do curso inteiro. Não foi nenhuma técnica de PNL, nenhuma técnica de hipnose, não foi nenhuma técnica de nada. Ele virou para mim e falou o seguinte, Denis, eu posso fazer o que você quiser, posso apagar essa pessoa da sua mente, posso blá blá blá, fazer a técnica que você quiser. Mas enquanto você não mudar, as coisas não vão mudar. E quando você muda, porque você tem 100% de controle sobre você, todo o resto muda. Porque quando você muda, tudo muda. Então, a única coisa que você pode controlar sobre 100% é sobre você mesmo. Você não tem controle sobre o governo, você não tem controle sobre é, a sociedade, sobre seus parentes, sobre seus amigos. Você não tem um controle. A única coisa que você tem controle é sobre você, 100% sobre você. Todo o restante não está sob seu controle exato. Tá? Por isso, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Então é muito mais fácil você mudar você do que você mudar todo o entorno, porque tentar mudar tudo que está à sua volta é querer brincar de Deus, né? E a gente acredita que você tem Deus dentro de você, mas cada um tem a sua liberdade própria. Então, a única forma de você mudar as coisas, a sua realidade, é mudando você. Entende? Então, é muita coisa para fazer? Não é muita coisa para fazer. É muito controle sobre você mesmo. Porque quando você mudar e você mudar a sua lente, você colocar as coisas ali com clareza, você souber como agir ali em cada momento e encontrar as oportunidades, receber as oportunidades do universo, você vai ver como as coisas vão ficar muito fáceis para você. E aí tudo vai começar a virar oportunidade, tudo começa a agir em prol de você mesmo, tá? Hoje, tudo que é incrível, tá? Experiência própria. Recentemente eu tava olhando o real cair, né? Os valores de real cair. E eu tava falando, nossa, eu preciso criar um negócio em dólar, eu preciso urgentemente criar um negócio em dólar. Comecei a pesquisar, comecei a ver player no mercado, comecei a ir atrás no mesmo dia. No mesmo dia. Eu prometo pra você que isso vai começar a acontecer na sua vida a partir do momento que você começar a focar em fazer as coisas pra você. No mesmo dia, um cara me ligou e falou: Denis, deixa eu te falar, eu tô entrando num projeto em dólar aqui que eu descobri e eu queria ver se você quer participar, porque eu não conseguia pensar em outra pessoa a não ser você para fazer isso junto. E eu falei: cara, eu tava pensando nisso hoje. E aí a gente começou a fazer esse projeto. Não foi bom, aí comecei a fazer sozinho. Aí em questão de 3 meses eu já tinha feito mais de 300 mil reais de lucro, tá, para minha operação. Então, olha como as coisas são, né? Olha como as coisas se manifestam e olha como as oportunidades vêm. Mas você tem que estar atento, você tem que ter controle e a única coisa que você tem controle é sobre você mesmo, tá bom? Então, o universo faz a parte dele e você faz sua parte de agir com intensidade para ir atrás do que você deseja. Lembra, manifestação
tem a palavra ação dentro de manifestação, tá bom? E última coisa. Mas é muito difícil mudar. Eu sei que é muito difícil mudar. Quando você tá. Tem muita gente que procrastina muito, né? Eu era um procrastinador nato. E as coisas não mudavam na minha vida. Eu sempre deixava pra depois, ou ficava com preguiça, não sabia o que fazer. Mas pensa, tudo aquilo que você não muda, você tá escolhendo. Então, por exemplo, a minha vida tá ruim, eu nunca tenho dinheiro pra nada. E aí você fica reclamando e você só reclama e não faz nada. Então, você tá escolhendo isso, tá? Pra sua vida. Por quê? Porque se você não fizer nada, tudo aquilo que você não muda tende a se repetir. E se você não muda, você está escolhendo ficar nesse lugar. Tá? Eu sei que cada vida é uma vida diferente, cada lugar é um lugar diferente, cada pessoa tem um contexto diferente de vida. Mas, mesmo assim, você não tem controle sobre tudo, como eu disse antes. Então, tudo aquilo que você não muda, você está escolhendo. Então, você tem que sair da inércia, tem que sair do que você está travando aí, e você tem que começar a tomar alguns passos, mesmo que sejam pequenos. Entra no YouTube, começa a usar a internet, entra no seu celular, começa a pesquisar, tá? No começo é mais difícil mesmo, mas quando você pega a atração, você não volta mais pro lugar que você estava. E outra coisa, Einstein dizia uma frase que era mais ou menos assim: uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retorna ao tamanho original. Então, pensa, quando você se abre para coisas novas, você começa a se mexer, mesmo que pouco no começo, porque é difícil, no começo é tão difícil você sair do lugar, mas depois vai pegando tração, vai pegando tração. Você não consegue mais voltar como você estava. Você já mudou, a sua mente já não consegue voltar no estado que você estava antes. Então tudo aquilo que você não muda, você está escolhendo. Então você tem que fazer esses passos aqui, porque é exatamente os passos que eu consegui usar para manifestar diversas coisas na minha vida, tá? E aí você cria um plano de ação. Você precisa fazer isso, né, para que você transforme naquilo que você sempre sonhou. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu plano de ação. Em 2014, quando eu comecei, eu não sabia nada, minha vida era horrível, eu estava praticamente depressivo, tinha terminado 2 relacionamentos, meu melhor amigo mudou de cidade, minha mãe, eu trabalhava num emprego que eu ganhava menos do que eu ganhava no meu estágio, e minha vida estava horrível, tipo assim, eu juro que eu todo dia eu ia dormir depressivo e acordava desesperado, né? Porque eu não queria trabalhar e quando acabava o dia eu tava exausto, tava morto. A única coisa que eu queria fazer era sentar na frente da TV, dormir sem perspectiva de nada e só pensando, putz, eu não quero acordar amanhã. Eu queria que, se eu pudesse, eu não queria acordar amanhã. E aí em 2014 eu comecei a entrar na internet, comecei a digitar no Google mesmo como ganhar dinheiro online, como ficar rico, como morar em qualquer lugar do mundo. E esse foi o start, foi um passo muito pequeno, sabe? E aí, não, naquela época não tinha nada sobre digital. E eu tive que garimpar conteúdo, não sabia nada, não tinha nada. Hoje tem um monte de coisa já pronta, sabe? Muito mais fácil, tá? Hoje, o problema hoje não é nem falta de conteúdo, é excesso de conteúdo que tem, né? E aí em 2014 não tinha perspectiva de nada. 2014, quando eu comecei, em 2015, eu já fiz a minha primeira palestra, porque que era meu sonho. Tá? Em 2016, eu fiz 8 milhões de vendas online. Em 2025, eu já participei direta e indiretamente de mais de 100 milhões de vendas e abri 3 empresas que me dão uma liberdade que eu não tinha antes, sabe? Em 2014 eu nunca ia pensar que em 2025 eu ia conquistar tanta coisa, tá? E ainda vou conquistar, dos próximos 10 anos eu vou conquistar muito mais coisa, tá? Por quê? Porque agora eu sei, eu tenho um plano de ação, eu sei como é que faz as coisas, mas para começar em 2014 foi muito penoso, beleza? Então eu queria que você tivesse isso em mente para que você corresse atrás daquilo que você sonha, porque a pior coisa que eu acredito que seja você chegar no seu leito de morte, olhar para trás e falar: "Porra, eu não tentei nada", sabe? Então isso me doía tanto de eu pensar nisso que eu falava: "Eu não tenho nada a perder". Quando eu olhei todo esse tempo e eu fiz esse exercício mental de olhar para trás e falar: "Nossa, olha tudo que eu não fiz". Aquilo me doía tanto que qualquer risco que eu tinha hoje era pequeno perto daquilo que o risco que eu ia tomar lá na frente, sabe? De não ter feito nada. Então, queria que você ficasse com isso na cabeça. E quanto que vale o seu sonho? Em 2000 e... Deixa eu colocar aqui, mais ou menos 2016, essa era a foto
que eu tinha no meu fundo de tela do Facebook. Sabe quando você entra logava no Facebook, não sei se vocês ainda usam, alguém usa ou não, mas quando eu entrava no Facebook, esse era o meu fundo de tela porque era o meu sonho, né? Eu queria em 2014, né? 2014, 2015 mais ou menos, porque eu nunca tinha palestrado em um lugar tão grande. Eu já tinha palestrado para alguns lugares menores, mas eu nunca tinha palestrado num teatro assim, né? Tão bonito, tão grande. Eu deixei isso para eu ver todos os dias e me inspirar, né? E aí em 2016, 2017, 2018 mais ou menos, 2017, 2018, eu palestrei num dos maiores eventos de marketing digital do país. Essa palestra, inclusive, está no YouTube, se você quiser ver, Denis Bay lá, coloca lá Denis Bay, Segredos da Audiência. E foi no Teatro Bradesco, que é bem parecido com essa foto aqui. Claro que não é tão grande, tão bonito, mas é maravilhoso. E eu realizei um sonho aqui e eu lembro desse dia com muito carinho, tá? Porque eu palestrei para 1.500 pessoas nesse local aqui e foi a realização de um sonho. Eu amo fazer isso aqui, eu amo o meu trabalho e eu amo manifestar tudo aquilo que eu coloco na minha cabeça. Porque quando eu chegar no último dia da minha vida eu falar, nossa, pelo menos eu fiz, eu fui atrás, eu não tenho arrependimento de nada do que eu fiz na minha vida, tá? Eu não deixei nada para trás do que eu queria fazer. Então eu vivi intensamente, eu arrisquei, eu errei, eu acertei e no final tudo valeu a pena, tá? Então eu queria deixar isso para você se motivar e chegar a ir atrás de realizar os seus sonhos, ir atrás do emprego dos seus sonhos e dizer que nem tudo são flores, mas essa caminhada, essa jornada vale a pena em cada segundo, porque você vai aprender tanto que você vai levar isso para o resto da sua vida e cada memória de tanto de dor como de prazer vão marcar a sua história e vão fazer você ser uma pessoa cada vez mais realizadora e manifestadora, tá bom? Então, quero que você pegue isso aqui, trabalhe nisso aqui e vá atrás dos seus sonhos a partir de agora, tá? Muito obrigado aqui, eu fico por aqui e espero que você realize todos os seus sonhos até o último respiro da sua vida.